Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 14º episódio do Despertar do Dragão, o podcast de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos continuar falando sobre o 11º capítulo do livro, que tem como título O Longo Reinado. Jay Haeris e Alicenne, Política, Progenie e Provação. Sim, a gente tinha dividido esse capítulo em duas partes e agora a gente vai terminar ele, né, Gesiel? Mas antes eu quero lembrar que vocês podem entrar em contato com a gente pelo Twitter ou através do direct do nosso Instagram ou, é claro, pelo nosso e-mail contato@dragão.cinemae.com.br ou através do formulário do nosso site dragão.cinemae.com.br. Vocês também podem escutar os nossos episódios e deixar os comentários de vocês no nosso canal do YouTube, porque agora a gente também tá lá. É tudo Despertar do Dragão. Então bora pro livro? Gesiel Bueno, a sinopse, por favor. Os Targaryen continuam nascendo e morrendo. Casamentos são celebrados e Jay Haeris dá início a seu maior e mais ousado projeto: a construção de estradas por todo o Westeros. Explode então a Quarta Guerra Dornesa, também conhecida como a Guerra das 100 Velas. A princesa Saera se revela uma ninfomaníaca incorrigível e se torna responsável pela primeira discórdia entre seus pais. O príncipe Aemon é mandado para Tart e uma tragédia acontece. Enquanto todas essas desventuras acontecem, Jay Haeris e Alicenne começam a envelhecer. Capítulo grande, um capítulo denso, esse, né, Gesiel? Mas muito, muito excelente. Aliás, esse livro é muito bom, né? Todo ele. Exatamente, esse livro é maravilhoso. E eu queria começar aqui, até pedindo desculpa para todo mundo, porque eu cometi um erro aqui desde o começo do podcast. Eu chamava o dragão Meraxes de O Meraxes, como se ele fosse macho. E eu vim descobrir agora, lendo essa parte do capítulo, que Meraxes é fêmea. E aí eu falei, meu Deus, mas por que será que eu confundi tanto isso? Não é possível. E aí eu fui procurar no livro. Eu fui procurar no primeiro capítulo, fui procurar na enciclopédia, né, O Mundo de Gelo e Fogo, do George Martin. E eu descobri que é porque quando ele falava sobre Meraxes, ele não colocava o bendito artigo, não falava o Meraxes ou a Meraxes, só falava Meraxes. Então eu decidi que era homem. Não sei porquê, mas enfim, deve ser porque é dragão, né? Dragão a gente já deduz que é macho, né? Mas não. Aí, pela primeira vez nesse capítulo, aparece o bendito do artigo. A Meraxes. Então, desculpa, o único macho dos conquistadores era o Balerion, né? Porque tanto a Vhagar quanto a Meraxes eram fêmeas. Era isso aí, eu queria fazer essa errata e pedir desculpa pra vocês. Só agora que eu fui pesquisar de verdade. Muito bem, errata registrada. Muito bem, obrigada. E Gesiel, outra coisa, antes da gente entrar direto nesse capítulo, a gente falou de Sotórios, né, no episódio passado, e eu fiquei pensando muito nos Sotórios, porque sempre me intrigou muito esse pequeno continentezinho aí, e depois que a gente leu lá as descrições, né, de como era aquele lugar, eu fiquei pensando pra caramba. Eu falei que ele era um pequeno inferno, né? Foi assim, bem genérico, foi rápido que a gente falou. Mas o que você acha dos Sotórios? Daquela água envenenada, daquelas pessoas que gritam como macacos. O que você acha? Então, eu me recordei muito das histórias que eu lia, dos contos que eu lia quando eu era mais jovem, né? No final da minha adolescência ali e tal. E eu acho muito louco essa parte. Acho que tem muito a ver também com as teorias que tinham na época dos descobrimentos, né? Que na verdade não eram descobrimentos, né? Eram colonizações, na verdade. Que tinha muitos boatos, rumores e lendas, né? Que envolviam essas terras ainda não descobertas. E a gente vê muito essa influência
nas obras de contistas estadunidenses, tipo H.P. Lovecraft, Robert E. Howard, entre vários outros, que essa questão da aventura, essa coisa de que continentes povoados por pessoas meio homens, meio macacos, esses termos, né, essas ilhas, esses locais com água venenosa, animais gigantescos, sempre teve, né? E se você pegar na cultura pop em geral, você pega década de 70, 80, 90, tem muito disso. Você pode ver, por exemplo, King Kong, que é uma obra que é meio que trata sobre esse assunto, né? Entendi. E, nossa, legal isso que você falou. Eu fiquei pensando muito também e me lembrou, sabe quem? Os aborígenes lá da Austrália. É difícil a gente falar que um povo é menos evoluído, né? Porque existem várias culturas, a gente tem que respeitar todas elas, mas os aborígenes são considerados, né, a cultura, assim, menos evoluída que existem hoje, né, lá na Austrália. E eu lembrei deles por causa desses costumes estranhos e meio selvagens, né? Meio primitivos que eles ainda têm. Os sotórios foi uma coisa que me impressionou bastante. Então eu queria ter puxado essa conversa aqui antes. Pode crer, pode crer. Então tá bom, então vamos lá, continuando nosso capítulo. Chegou o ano de 62 depois da conquista, né? E quando Jaehaerys deu pro Aemon o título de príncipe de Pedra do Dragão, o Aemon, o mais velho dele. Porque agora, sem a Daenerys, né, ele era o herdeiro incontestável do pai. E foi nesse ano também que nasceu mais uma filha do rei e da rainha. Essa era a 6ª gravidez da Lysene. Vamos lembrar então. Primeiro ela teve o Aegon, que morreu logo depois que nasceu. Depois a Daenerys, que morreu de arrepios. Depois vieram o Aemon, o Baelon, a Alyssa e agora a princesa Maegelle. Sim, sim. E eu acho legal comentar que os irmãos eram todos muito amigos, assim. Os mais novos, eles tinham o costume de seguir os mais velhos pra cima e pra baixo. Eu achei isso tão bonitinho. E foi por essa época ali também que o Jaehaerys pensou num novo projeto que ia mudar de vez os 7 reinos, né? Mais uma mudança ali no reinado do Jaehaerys. Ele resolveu começar a finalmente construir estradas, né? Lembrando que ele sobrevoava o reino e ele via ali muitas trilhas que passavam no meio da floresta, e mal eram trilhas, assim, eram estradas muito rudimentares. Isso atrasa as viagens, acaba aumentando os custos de algumas viagens e tudo mais. E você colocando estradas, além de o reinado ficar mais de o território ficar mais organizado, várias viagens ficam mais viáveis, você consegue ter um controle maior ali e viabilizar também mais pontes de comércio, né? Mais relações comerciais. Com certeza, com certeza. As estradas até encurtam, né, as viagens, porque não vai quebrar mais carroça, cavalo não vai quebrar pata, então ajuda bastante, né? E você também tem mais uma forma de você cobrar um imposto, né? O que é extremamente viável para a coroa. E extremamente necessário também, né? Pois é. E o Jaehaerys, ele resolveu fazer isso porque quando ele viajava nas turnês, né, ele tinha uma visão muito privilegiada de todas as terras dele. Ele via tudo de um ângulo muito amplo, né, voando no Vermithor. Então ele percebeu que não tinha nenhuma estrada ligando a cidade, as vilas, os portos, os 7 reinos, e ele tomava isso como um absurdo. Então foi assim que nasceu o que viria a se tornar a Estrada do Rei. Mas, como era um projeto gigantesco e demorado, né, claro, o Jaehaerys nunca chegou a ver a obra concluída, porque ela durou todo o reinado dele e também o reinado do sucessor dele, que a gente ainda vai ver quem será. E essa estrada, ela tinha como objetivo ligar os 7 reinos de norte a sul e de leste a oeste. E também foi esse projeto uma coisa que testou as habilidades do novo mestre das moedas, que era o Martin Tyrell.
Ele era auxiliado ali pela própria esposa, a Florence, a contadora de maçãs, que na verdade era ela que fazia o trabalho duro, né? E esse novo mestre das moedas, ele acabou se revelando quase tão habilidoso quanto o Regudraz. E aí, mais um ano se passou. A gente está agora em 63 depois da conquista. E com esse ano veio mais um príncipe para os 7 reinos, tá? Que nasce príncipe. Veio o 7º filho de Jaehaerys da Lysene. E eles chamaram esse bebê de Vagon. E no ano seguinte ainda, 64 depois da conquista, veio mais uma menina, a Daela. E 3 anos depois, em 67 depois da conquista, mais uma princesa, a Saera. E mais uma em 71 depois da conquista, a 10ª criança do rei e da rainha, a Visserra. É filho demais, Jesus. E a gente vai falar desses 4 ainda. Mas antes, precisamos dar uma parada em 68 depois da conquista, o ano em que foi anunciado o noivado do príncipe Aemon com a tia dele, a Jocelyn Baratheon, filha do Lorde Rogar. Lembrando que o Aemon, ele iria se casar com a Daenerys, mas a princesa morreu daquele jeito bem trágico e tal, né? Quando todo mundo começou a falar que ele então devia se casar com a Alyssa, que agora era a mais velha das irmãs, a Alicenne disse que a Alyssa era pro Baelon. E além disso, o Aemon e a Jocelyn, eles se davam muito bem, o que era ali mais um fator para juntar esses dois. Sim, a Jocelyn era considerada uma das belezas do reino, né? Presta atenção na descrição dela, gente. A senhorita Jocelyn, aos 16 anos, era uma das grandes belezas do reino. Uma donzela de pernas longas e corpo atraente, com cabelos espessos e lisos que desciam até a cintura e negros como as asas de um corvo. Além disso, ela tinha quase 1,80 m. Só que isso não era um problema, né? Porque o Aemon era 8 centímetros mais alto, ou seja, quase 1,90 m de príncipe pra galera do Westeros. Ai, Aemon, hein? Exatamente. E eles se casaram no ano 70 depois da conquista, numa cerimônia muito grande e esplendorosa que chega a rivalizar com o casamento dourado da Alyssa com o Rogar Baratheon, como todo mundo aí deve se lembrar. Ah, eu lembro. E depois disso, em 72, depois da conquista, o Aemon foi armado cavaleiro. Casou, foi armado cavaleiro e logo depois ele também se tornou cavaleiro de dragão. E ele reivindicou o dragão mais feroz de todos os dragões jovens do Fosso dos Dragões. Né? Vocês lembram, né, gente, que o Fosso tinha ficado pronto depois de vários anos de construção. Né? Agora os dragões estavam lá. E o nome desse dragão que ele reivindicou é muito legal. Caraxes. Ele era um dragão rubro. Isso. E aí, um ano depois, no ano 73 depois da conquista, o Baelon, que seguia os passos do irmão em tudo, também acabou sendo armado cavaleiro. E agora só faltava um dragão. E para não ficar para trás, ele acabou simplesmente escolhendo o Vhagar, o dragão fêmea que tinha sido da rainha viúva Visenya, irmã e mulher do Aegon o Conquistador, que havia morrido assim por volta de 20 anos antes. Sim, enquanto isso, foi anunciado que a princesinha Maidele, né, que nessa época estava com 10 anos, ia entrar para a fé como noviça. E ainda, nesse ano de 73, depois da conquista, a rainha Lysene deu à luz o 11º filho, o príncipe Gaemon, que infelizmente não sobreviveu e morreu antes de completar 3 meses de idade. E esse também foi o ano que a rainha Rhaena morreu lá em Harrenhal, lembram, né, gente? A gente comentou isso no episódio passado. Isso, e foi nesse ano também que aconteceu uma coisa muito vergonhosa na guarda real do Jaehaerys, porque o rei descobriu que um dos guardas reais, o Sir Lucamore Strong, havia violado todos os juramentos que ele havia feito quando aceitou o cargo de proteger o rei. Ele havia se casado, e não só uma, mas 3 vezes. E nesses casamentos ele acabou gerando 16 filhos. O cara era um safadão. E aí o Jaehaerys e a Alicenne, eles ficaram muito chocados, né? Porque foi uma surpresa, um escândalo, quando eles descobriram tudo isso. E acabaram decretando que o ex-cavaleiro, ele deveria ser castrado, agrilhoado e levado pra muralha. Sim, essa história é muito engraçada, meu Deus. E esse foi um ano difícil, né, pro rei e pra rainha, porque também tinha a questão dos 7º e 8º filhos deles, o príncipe Vagon e a princesa Daela.
Todo mundo achava, né, inclusive os pais deles, que eles iam se casar, assim como o Balon e a Alyssa, que já estavam com os preparativos para o casamento sendo feitos. Mas depois de um tempo, começou a ficar claro que os dois não tinham absolutamente nada a ver um com o outro. O Vagon, ele era muito melancólico, sombrio, só gostava de ficar enfiado na biblioteca e lendo. E ele achava a Daela, ou Dayla, uma menina muito burra. Já a Dayla, ou Daela, achava o irmão grosso e morria de medo dele. Teve uma vez que ele declarou na frente de toda a corte que ele nunca ia se casar com ela e que ela só seria capaz de gerar filhos idiotas. Ou seja, um garotinho bem antissocial. Coitada da Dayla, gente. Eu morro de dó dela. O Vagon não era fácil, não. Nessa hora aí, né, que ele falou isso, da Dayla, ela desatou a chorar, saiu correndo, e a Alysanne saiu correndo atrás dela. E nada, né, do que eles faziam dava jeito no Vagon. O Jaehaerys até pediu pro Balon tentar ajudar, né, levar o menino pra treinar com a espada e o escudo, ver se ele saía da biblioteca, né. Só que o Vagon era péssimo guerreiro. E em vez de melhorar, ele só piorava. Gisele, lê pra gente então a descrição do Vagon, por favor. Bonito! Talvez fosse um termo muito generoso para o príncipe Vagon, que tinha o cabelo loiro prateado e os olhos violeta dos Targaryen. Mas mesmo com 10 anos, ele já possuía o rosto comprido e os ombros curvos, e um esgar rabugento na boca que passava a impressão de que ele havia acabado de chupar um limão. Sendo a mãe, sua graça talvez fosse cega a esses defeitos, mas não a sua natureza. Pois é uma descrição nada legal, né? Mas eu tenho até pena dele. Vamos falar então de uma coisa legal? Em 74, depois da conquista, o Jaehaerys e a Alysanne ganharam a primeira neta, filha do Aemon e da Jocelyn, a princesa Rhaenys. Aliás, gente, essa é outra errata que eu queria falar, eu sempre falei Rhaenys. E aí, por acaso, eu vi um vídeo e eu vi como é que se pronuncia corretamente, Rhaenys. Então, a filha do Aemon e da Jocelyn é a princesa Rhaenys, igual a conquistadora, lá, a irmã do Aegon. É a tataravó dela, né? E como a semente é forte, a menina nasceu com os cabelos negros da mãe Baratheon, mas herdou do pai os olhos violeta claros. E foi nesse ano também que o príncipe Balon e a princesa Alyssa se casaram. O Balon tinha 18 anos na época e a Alyssa 15. Só que eles não esperaram para consumar o casamento. Logo depois, a Alyssa também reclamou um dragão e ela montou uma dragão escarlate chamada Meleys, que ninguém nunca havia montado antes. Enquanto isso, o problema chamado Príncipe Vagon continuava. Em 78, depois da conquista, ele tinha crescido e aprendido alguma cortesia, né, finalmente, mas ele continuava o mesmo esquisitão de sempre, vivendo enfiado na biblioteca e sem demonstrar qualquer interesse por mulheres. Foi quando então o Jaehaerys decidiu mandar ele para a Vila Velha, para quem sabe ele virar um arquimeistre. Só que um pouco antes, em 77, depois da conquista, o rei e a rainha eles ganharam um neto vindo do Balon e da Alyssa. Os dois eles estavam muito apaixonados e passavam todas as horas juntos, ou voando no Caraxes, ou na Meleys, ou no quarto. Então, o resultado chegou logo quando nasceu o príncipe Viserys, ou Viserys. Viserys, pois é, e foi nesse ano também que a Alysanne ficou grávida mais uma vez. Ela passou a vida grávida. Nasceu o príncipe Valerion, que como o irmãozinho antes dele, o Gaemon, não sobreviveu e morreu 15 dias antes de fazer um ano. A essa altura, né, a Alysanne já estava com 42 anos. E essa morte aí de mais um filho veio até com uma certa resignação para ela, né? Ela já se considerava velha e achava que não tinha mais condição de gerar um filho saudável, né? Mas o Jaehaerys não pensava assim, não. O Jaehaerys lembrou que a mãe deles, a rainha Alyssa, ela tinha 46 anos quando ela teve a Jocelyn com o Lord Rogar, e que por causa disso era possível que os deuses ainda não estivessem satisfeitos com ele. E ele estava certo, porque no ano 80 depois da conquista, nasceu mais um bebê do rei e da rainha, uma princesa chamada Gael. E a bebê, ao contrário dos dois irmãos anteriores, sobreviveu. Ufa, né? Eita nós. E foi nesse ano 80 depois da conquista que a Alysanne e o Jaehaerys conseguiram arranjar um casamento para a oitava filha deles, a princesa Daela, que é uma personagem que eu tenho muita dó. Ai, gente, percebi que eu tenho muita dó de muita gente, né? Porque ela é burrinha, né?
E ela tinha pavor de tudo e de todos. Ela aprendeu a ler, mas lia mal. Ela não conseguia entender direito as palavras. Ela não conseguia memorizar as orações. E toda vez que pediam para ela ler a Estrela de Sete Pontas, né, que é a Bíblia da Fé dos Sete, quando pediam para ela ler em voz alta, ela começava a chorar. Ela tinha uma voz bonita, né, mas tinha medo de cantar. Ela adorava flores, mas tinha medo de jardins, porque uma vez uma abelha quase picou ela. Ela adorava gatinhos, mas uma vez o que ela tinha, né, o gatinho que ela tinha arranhou ela. E aí ela nunca mais quis saber dele. Ela tinha medo de cavalo e tinha pavor dos dragões também. Ou seja, então realmente a coisa ficava difícil, né? Tadinha, ela era disléxica e era muito traumatizada, pobrezinha. E muito sensível também, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Quem mais ficava desesperado com essa situação toda era o próprio Jaehaerys. Nesse ano de 80, depois da conquista, quando a Daela ia fazer 16 anos, o rei declarou que ela precisava ser casada. E ela acabou se casando com o Lorde do Ninho da Águia, no Vale, o Sir Roderick Arryn. Ele era o juiz, mestre das leis do Jaehaerys, mas depois do casamento ele acabou voltando para o Ninho da Águia com a sua nova mulher. Isso, e aí o cargo que ele deixou, né, de juiz e mestre das leis, ficou vago. E o Jaehaerys resolveu então nomear o príncipe Aemon, herdeiro e principal dele, né, para o cargo. Ele estava nessa época com 26 anos. E mais ou menos nessa época, o príncipe Balon e a princesa Alyssa deram para o rei e para a rainha mais um neto, que recebeu o nome de Daemon. E a Daela também ficou grávida do Lord Arryn lá no Ninho da Águia, e ela escreveu para a mãe pedindo que a mãe pudesse ir para lá. Esse já era o ano de 82 depois da conquista. E a Alicene, né, muito preocupada com a Daela, porque sempre foi uma criança muito sensível, uma pessoa muito sensível, muito frágil, ela acabou indo ficar com a filha. Depois de 3 meses da chegada da rainha ali no vale, né, nasceu a princesa Aemma, mas a Daela, que tinha 18 anos, infelizmente não vingou, não sobreviveu ali ao parto. Pois é, tadinha da Alicene, né? Mais uma filha que ela perdia. E esse acontecimento aí, como a gente vai ver, vai ser o primeiro sinal de um problema que ia começar a acontecer no casamento dela com o Jaehaerys, né? Porque a Alicene começou a culpar todo mundo pela morte da Daela, mas principalmente o Jaehaerys, porque foi ele quem tinha insistido para que a menina se casasse. E aí chegou o ano 83, depois da conquista, que ficou conhecido como o ano da Quarta Guerra Dornesa. O príncipe de Dorne tinha morrido e o filho dele, o Morion Martell, assumiu o governo. Mas ele era um jovem assim muito doido, muito sem noção. Ele sempre achou que o pai tinha sido um covarde por não ter dado qualquer atenção ali na guerra do Lord Rogar anos antes. Então ele resolveu que ia atacar as Terras da Tempestade de surpresa, para ensinar para todo mundo que ninguém mexia com Dorne impunemente. O cara é completamente insano, né? Como o Dorne não tinha uma frota, né, ele teve que contratar uma. E isso não foi nenhum problema para ele, né, porque os Martell eram ricos. E além disso, como aliados, ele teve que contratar mercenários, né, e piratas, porque Dorne não podia rivalizar contra os outros 6 reinos em matéria de exército, é claro. E além disso ainda, ele encheu os navios com besteiros e balistas, tipo aquele que tinha matado o dragão da Rhaenys, né, a Meraxes, meu dragão favorito, muitos anos antes. Ele achava que se os Targaryen viessem enfrentar ele, então ele ia matar todos os dragões com essas armas. Coitado. A balista era uma máquina de guerra da antiguidade que disparava grandes dardos, e que geralmente era apoiada nas ameias dos castelos. Foi assim que os dorneses mataram a Meraxes. Já a besta, que também é chamada de balestra, é uma balista portátil para um soldado conseguir disparar esses dardos. Sim, exato. Só que o Morion foi meio burro, né? Porque era lógico que ele não ia conseguir pegar o Trono de Ferro de surpresa. É claro que o Jaehaerys também tinha espiões em Dorne. E também é claro que nem todos os senhores de Dorne eram inimigos do rei, pelo contrário. E além disso, trabalhar com mercenários é uma coisa muito delicada, porque todo mundo sabe que mercenário só é leal ao dinheiro. Então era só alguém pagar mais para qualquer um deles, né, soltar a língua. Era um plano horrível, né? Só tinha jeito de dar errado. O Jaehaerys, então, teve vários meios de descobrir o ataque do Morion Martell muito antes de ele sequer sair com os navios para a Ponta Tempestade.
Mas antes de a frota dornesa sequer chegar à Ponta Tempestade, onde o Boremund Baratheon ia estar ali esperando por ela, o Jaehaerys, o Aemon e o Balon já foram para cima com o Vermitório, Caraxes e a Vagar. Claro que choveram dardos no céu por causa das balistas e das bestas, só que elas eram inúteis contra os 3 dragões juntos. Então, um a um, os navios acabaram sendo queimados, e é por isso que a Quarta Guerra Dornesa é também conhecida como a Guerra das 100 Velas, porque os navios queimaram como 100 velas acesas. Eu achei lindo esse nome, a Guerra das 100 Velas. Mas eu queria fazer aqui um parêntese sobre esse ataque. Eu acho que esse ataque do Morion com as balistas e as bestas e os dardos só provam que o que aconteceu com a Rhaenys e a Meraxes lá atrás, né? Pouco tempo depois da conquista, quando os Dorneses conseguiram matar a dragão, foi realmente uma coisa assim, pouquíssimo provável de acontecer, sabe? Foi azar mesmo, daquelas coisas que a chance de acontecer é tipo 1 em 1 milhão. Porque, pensa, mesmo o dragão sendo muito grande, é uma tarefa muito difícil você conseguir acertar ele com um dardo. E se é difícil acertar um dragão, imagina 3. Então Dorne teve muita sorte naquela época de ter conseguido derrubar a Meraxes e a rainha, né? Mas não teve tanta sorte agora na Guerra das 100 Velas. E tem outro fator também. Uma coisa é você passar a vida toda treinando disparar dardos de cima da meia de um castelo, que é um local parado, é um local que você tem uma boa visibilidade, e os caras eles eram treinados para isso, eles viviam a vida ali atirando os dardos ali de cima, né? Uma coisa é você defender uma muralha, outra coisa é você sem um preparo tentar disparar dardos no meio de um navio que fica ali balançando o tempo todo. É um outro rolê, né? Então as frotas, apesar de elas terem ali o convívio do mar e tudo mais, elas não são acostumadas a fazer esse manejo de armas, né? Foi uma adaptação que não deu certo. E aí a Guerra Dornesa foi travada e vencida em apenas um único dia. Quando o rei e os príncipes voltaram, eles foram recebidos com um verdadeiro estrondo, e o príncipe Balon ganhou outro motivo para comemorar, porque a Alyssa estava grávida mais uma vez. Era o terceiro filho deles e o terceiro menino, lembrando que eles já tinham o Viserys e o Daemon. E esse terceiro menino acabou se chamando Aegon. Sim, e a Alyssa queria mais. Ela era bem afoita. Ela disse pro Balon que queria 20 filhos, mas não era para ser. Ela nunca se recuperou do parto do Aegon, desse terceiro bebê, e morreu pouco tempo depois. Ela tinha 24 anos. E o próprio príncipe Aegon também não sobreviveu. Morreu 6 meses depois da mãe. Tadinho. A gente tem que considerar que naquela época não tinha os mesmos cuidados, né? A mesma... né? Os cuidados, os avanços medicinais que nós temos hoje, né? As coisas não eram esterilizadas, por exemplo. Era tudo muito rudimentar. Então, existe muito essa questão de mulheres que têm uma resistência natural, né, superior, que são aquelas mulheres antigas que a gente ouve falar que tiveram 8 filhos, 10 filhos, mas também tem os casos das mulheres mais comuns que não sobrevivem, né? Elas acabam, não têm ali o subsídio biológico, né, o suporte biológico capaz de gerar uma criança. E sem os avanços medicinais que nós temos hoje, sem as vitaminas e tudo mais, elas acabavam morrendo, ou no parto, ou depois, por causa de sangramentos, ou infecções, ou mesmo por causa da resistência ali. E as crianças, eles eram meio que um reflexo disso, né? Muitas crianças também, por causa de não ter tido um subsídio biológico ali por parte do corpo, né, do organismo da mãe, eles acabavam não vingando também. Eram coisas muito comuns nas épocas mais antigas. A gente percebe que a Alysanne, ela é uma exceção à regra, porque ela é uma mulher muito resistente biologicamente falando. Apesar de ser pequena, né? Exatamente. Mas mesmo assim, ela não conseguiu, nem todos os filhos vingaram, né? Muitos deles acabaram morrendo. Sim, mas ela teve vários partos, né? Sim, é muito daquela... As pessoas antigas, pessoas de roça, assim, de regiões rurais, eles têm muito esse costume de não falar quando a mulher tá grávida. Eles não comentam com ninguém sobre a gravidez até completar 3 meses.
Antigamente, em alguns locais, as pessoas acabavam nomeando os filhos depois de alguns dias para ver se ia vingar ou não, porque tem gente que não dava nome para as crianças porque podia morrer, entendeu? Para não se apegar, ou até algumas crenças até mais fantásticas, Ai, enfim, que triste. né? Mas é a realidade, né? Nós que somos assim, nós que temos mais sorte, né? A gente percebe, a gente convive com mulheres que engravidam e tem uma gravidez super saudável e tudo mais. Mas essa não é naquelas épocas não era a mesma realidade que nós temos hoje, né? Agora, a gente vai ter que falar sobre alguns momentos perturbadores e lamentáveis que aconteceram e que dizem respeito a uma das princesas do Jaehaerys da Alicenne, a princesa Saera. Vocês se lembram da princesa Aérea, que é a filha da Rhaena, aquela rebelde que pegou o Balério e desapareceu? Pois é, a Saera conseguia ser pior. Só para vocês terem noção, aos 12 anos ela já chegava bêbada nos eventos da corte, porque ela já tinha aprendido a roubar vinho e cerveja das cozinhas. Sim, ela era assim, terrível. E tinha ainda por cima um requinte de crueldade. Tipo, ela colocava abelha no pinico da Daela, a irmã medrosa dela, né? Ela roubava os mantos brancos dos uniformes da guarda real e tingia ele de rosa. E também usava e abusava do bobo da corte, que chamava Tom Tonto. Adorei esse nome, Tom Tonto. Uma vez ela disse que ele seria rei se conseguisse escalar o trono de ferro, sabendo que ele era todo desajeitado, né? E aí, o que aconteceu? Ele retalhou os braços e as pernas, tadinho. Claro que ela sabia ser encantadora quando queria, né? Sabia lidar com o pai, mas nenhuma das irmãs gostava dela. Ah, se essa menina fosse minha filha. Nossa, essa menina é terrível, terrível. Ela era muito diferente de todas as princesas. Todo mundo deve se lembrar que a Daela, ela não queria se casar de jeito nenhum. Mas a Saera, ela adorava flertar com esse assunto e adorava receber os rapazes da corte. Ela fez uma amizade forte com 3 rapazes, o Jonah Multon, o ruivo Roy Conington e o Braxton Beesbury. Os 4 e mais 2 meninas que a Saera também adorava, a Perianne Moore e a Alice Thornberry, se tornaram assim um grupo inseparável. Sim, vamos repetir esses nomes porque eles são importantes. Olha só. Jonah Moulton, o ruivo Roy Conington e o Braxton Beesbury. E as meninas são a Perianne Moore e a Alice Thornberry. Tá? Então eram 6. Pois é, né? E aí eles faziam tudo juntos. E brincadeira vai, brincadeira vem. Teve uma brincadeira que o Jaehaerys não gostou. Os 3 garotos lá, né? O Jonah, o ruivo Roy e o Braxton foram encontrados completamente bêbados num prostíbulo, zoando com o bobo, né? O pobrezinho do Tom Tonto. Aí, segundo eles, eles queriam ver se o bobo, né? Se o Tom Tonto conseguia chegar às vias de fato como prostituta. E aí foram 2 guardas da patrulha da cidade que encontraram, né? O coitado correndo de 12 mulheres peladas pelas ruas de Porto Real. Né? E quando ele soube de tudo isso, o Jaehaerys mandou prender os 3, né? Nas celas negras da Fortaleza Vermelha, que são celas que não tem janela, né? Foram as celas em que o Ned ficou preso lá nas crônicas de Gelo e Fogo. É uma história bem promíscua mesmo. Basicamente, o que acontecia é que esses 6 amigos eram muito safadinhos e tudo começou por causa de um desafio. A Saera ensinava as amigas Alice e Perianne a beijar e elas se beijavam entre elas. Mas nesse dia a princesa desafiou as 2 a beijar um homem e as 2 desafiaram ela de volta. Aí a Saera disse que faria melhor e que beijaria um homem feito. Isso aconteceu no prostíbulo do incidente com o Tom Tonto, onde o Jonah, o ruivo Roy e o Braxton, eles foram encontrados bêbados. O resto todo, a cena com o Tom Tonto, tudo isso foi ideia da Saera. Pois é, safadinha demais essa menina. E essas brincadeiras aí acabaram, né, claro, com a gravidez da Alice Thornberry, que não sabia quem era o pai do bebê. E aí tudo isso deixou o Jaehaerys, né, e a Alicenne muito assustados. E aí, claro que eles mandaram chamar a garota para conversar. Só que a Saera foi firme, né, e disse que não estava nem um pouco constrangida quando chegou na sala do trono, porque ela achava que os pais só iam chamar a atenção dela pelo que tinha acontecido com o Tom Tonto. E foi só quando o Jaehaerys contou
que os 3 amigos dela, né, estavam nas masmorras, aí que ela assustou e começou a confessar tudo. E aí ela deu o maior espetáculo, muito melhor do que os atores podiam dar. Ela falou de um monte de coisa por um bom tempo, só que no final o Jay Haeris exigiu a verdade. E ela falou que tinha se entregado para os 3 amigos, para o Jonah, para o Ruivo Roy e para o Baxton, e que os 3 achavam que haviam sido o primeiro dela. Depois ela ainda zoou de todo mundo, dizendo que os meninos eram bobinhos. A Elisane comentou então que ela se achava muito inteligente, né? Falou, Sayra, você se acha muito inteligente, né? Então, o que você acha que vai acontecer agora? E a Sayra respondeu que era simples, que ela ia se casar, né? Mas que não sabia ainda com qual dos 3, dos moços. Né? E, cara, ela disse também que ela não entendia porque ela não podia se casar com mais de um, já que o Aegon Conquistador era casado com 2 rainhas. O Aegon tinha tido 6. Né? 6 ou 8 esposas. Você imagina. A menina é muito atrevida. Só que daí nesse momento o Jay Haeris ficou muito nervoso, muito doido, muito louco. Ele desceu do trono e disse que não acreditava que ela estava se comparando ao Maegor. Depois ele mandou os guardas levarem a princesa para o quarto dela e que de lá ela não ia poder sair até segunda ordem. No dia seguinte, a Alicent até conseguiu acalmar ali o Jay Haeris, só que a princesa continuou atrevida e na noite seguinte ela conseguiu fugir ali com as artimanhas dela, conseguiu fugir do castelo. Só que ela foi capturada quando estava perto do Fosso dos Dragões, tentando reivindicar um dragão. Aí não teve jeito, né? O rei conseguiu ficar ainda mais nervoso. Pois é. E aí ele mandou a Saera para uma torre vigiada por um cavaleiro 24 horas por dia. Ela não podia sair nem para ir lá na latrina, né? E quanto aos 5 amigos dela, né? A Periane Moore casou com o Jonah Moulton. E o casamento foi um sucesso. E parece que aí os dois se endireitaram. Depois de um tempo, eles até se tornaram senhor e senhora de Lagoa da Donzela. Já o Ruivo Roy Connaughton, né, ele não quis casar com a Alice Turnberry, que estava grávida, porque disse que não ia criar um filho que não era dele. Só que era, né? Ele era filho dele, nasceu ruivinho. Então ele pôde escolher entre vestir o preto, né, ir para a muralha, para a patrulha da noite, ou ficar 10 anos no exílio. Ele escolheu o exílio e foi pro Essos. E lá ele morreu quando faltava só 6 meses para ele poder voltar para casa. Ele foi esfaqueado por uma prostituta. Já Alice Turnberry, ela foi mandada para o Vale e lá ela se casou com Dunstan Prior, que era senhor dos Seixos, uma ilha perto dos Dedos. Lembrando que os Dedos é a região onde nasceu o Mindinho, da saga, né, do Game of Thrones, da saga do Gelo e do Fogo. Faltava então só o Braxton Beesbury, o Ferroada, e aí foi então que ele recebeu o pior castigo. O Jay Haeris preparou um destino terrível para ele, ameaçando quebrar os braços e as pernas dele para tornar o garoto aleijado. Só que depois ele acabou oferecendo para o garoto um julgamento por combate. Lá em Game of Thrones a gente viu alguns desses julgamentos por combate, todos envolvendo Tyrion. No julgamento por combate, né, você pode lutar você mesmo ou pedir que alguém lute por você. Como Tyrion era um anão, né, e não era bobo nem nada, é claro que ele sempre pedia para alguém lutar por ele. E ele sempre conseguia encontrar esse alguém, sempre explorando, né, o ponto fraco da pessoa para convencer essa pessoa a lutar por ele. Aí teve aquele julgamento lá no começo, né, no Ninho da Águia, depois que a Catelyn capturou o Tyrion, né, foi o Bronn que lutou por ele contra um cavaleiro lá do Vale. Depois teve o julgamento do Tyrion de novo, depois da morte do Joffrey, né, em que o Oberyn Martell lutou por ele contra o Montanha. Aí no primeiro caso o Bronn lutou por ele porque queria dinheiro, e no segundo o Oberyn lutou por orgulho, né, porque queria vingar a morte da irmã dele, a Elia, que ele achava que o Montanha tinha assassinado. Era a mulher do Rhaegar Targaryen, né, filho do Rei Louco. E é por coisa desse tipo que o Tyrion é um dos personagens mais amados das crônicas, né, ele é bem espertinho. Exatamente. E nesse julgamento por combate, né, desse momento, o próprio Braxton Beesbury, que era quem iria lutar. E quando ele perguntou quem ele deveria enfrentar, o Jay Haeris levantou.
O Braxton tinha 19 anos e o rei 49, mas foi de novo uma luta muito fácil para o Jaehaerys. O Braxton escolheu uma massa estrela como arma, achando que o Jaehaerys não ia estar acostumado com essa arma, e o rei escolheu, claro, a fogo negro. A estratégia que ele usou foi simplesmente se esquivar e aparar os golpes do garoto com o escudo e deixar ele se cansar. Aí ele simplesmente partiu pro ataque. Quando o Braxton caiu, o Jaehaerys abriu a visera do elmo e cravou a fogo negro em cima do olho dele. E aí essa Era foi obrigada a assistir tudo, né, lá da janela da cela dela. E outra coisa que ela foi obrigada a fazer, como castigo, foi se tornar uma irmã silenciosa. Que castigo, né? Claro que ninguém acreditava que ela ia se tornar realmente uma mulher da fé. Mas o Jaehaerys tentou. O que aconteceu, né, foi que essa aprovação dessa Era durou só um ano e meio, né, quando ela conseguiu fugir. E ninguém teve notícias dela por outro ano, até que ela foi encontrada num jardim de prazer de Lys, que é uma das cidades livres do Essos, ainda vestida de noviça. Lys, que era conhecida, né, por ser uma cidade que tinha muitas casas aí de prazer. E depois de tudo isso, as coisas nunca mais foram as mesmas. A gente já tá agora ali no ano 84 depois da conquista. E o Jaehaerys, por causa desse sofrimento, emagreceu muito, até ficar ali quase esquálido. Ele já estava ali com mais cabelos brancos do que dourados, e a Alysanne estava completamente arrasada. Ela foi se afastando cada vez mais da administração do reino. E a gente se lembra o quanto ela era ligada, né, à administração do reino, principalmente as questões ligadas às mulheres e tudo mais. Uma tristeza, com certeza. Exatamente, uma grande perda para as mulheres, né? Mas eu não julgo eles não, sabe? Eu acho que já deu pra gente perceber que a vida dos Jaehaerys e da Alysanne, apesar de ter parecido boa, né? E até teve vários momentos bons mesmo, foi bastante sofrida. Olha só quantos filhos eles perderam, né? E essa decepção horrível com essa era depois, tipo, não foi fácil. E eles eram realmente muito fortes por não ter enlouquecido com isso tudo. E olha que era uma tendência muito forte dos Targaryen, como a gente bem sabe, né? Essa loucura, ficar doido, né? Mas os deuses ainda não tinham terminado com eles não, né, Gesiel? Não, ainda não. Em 86, depois da conquista, eles anunciaram o noivado da princesa Visserra com o Lord Theomore Manderly, lá de Porto Branco, no norte. A gente falou desse cara no episódio número 12. Só que ele era muito idoso e gordo, e a Visserra tinha 15 anos. E era de longe a princesa mais bonita. É claro que ela não tinha nenhum tipo de interesse nele. Foi a Alysanne quem reparou em quem a princesa prestava atenção. Sim. E esse alguém era o irmão dela, o Balon. Nessa época, tinha 2 anos que a Alyssa tinha morrido, né? E o Balon não demonstrou interesse em nenhuma outra mulher desde então. E aí quando a Alysanne percebeu quem que a Visserra estava querendo, né? Ou seja, o Balon, ela tratou de arrumar um noivado com o Lord Manderly. Mas aí a princesa não queria de jeito nenhum. E depois de pedir ajuda pro pai, né? Sem conseguir nada, o Jaehaerys falou que casamento era a praia da Alysanne, né? Que ele não se metia. Aí ela entrou escondida no quarto do Balon, tirou a roupa e começou a beber, esperando por ele. Só que quando o príncipe chegou, expulsou ela rapidinho, trôpega de tão bêbada. Foi aí que ela percebeu que não tinha mais jeito e que ela ia precisar ir para o norte de qualquer forma. Ela decidiu que queria ter mais uma noite de risadas antes de ir embora. Trocou de roupa com uma das criadas da Fortaleza Vermelha e fugiu. Você já reparou a facilidade que esses príncipes, essas princesas têm de fugir da Fortaleza Vermelha? Gente, tipo, tinha 2 guardas que dormia, igual aqueles filmes antigos, sabe? Clichêzão. Pois é. O guarda fica dormindo. Eu fico impressionado, o cabelo deles. Nossa, troca de roupa, pô, parecer, mas que até parece. Isso é muito... sei lá, é estranho. Muito estranho. Pois é, os Jaehaerys e a Alysanne não tinham paz mesmo, né? A Visserra conseguiu fugir, foi lá, aproveitar a noite com os amigos dela e bebeu e fez um monte de travessura, até que a brincadeira final foi uma corrida de cavalo de volta pro castelo. No meio do caminho, o cavalo da princesa trombou com o cavalo de um dos amigos dela e ela foi arremessada dele.
E nesse processo todo, o pescoço dela quebrou. Gente, por favor, tomem cuidado. Se vocês beberem, não dirijam e não cavalem. Por favor, é muito perigoso. Nossa, cara, e isso foi um baque muito forte, principalmente pro rei e pra rainha, que num período de 5 anos, eles haviam perdido 3 filhas, a Deila, a Alissa e a Visserra. Eles tinham mais 3 filhas, né? E apesar da Alicene amar com todas as forças a Maegelle e a princesinha Gael, que tinha 7 anos nessa época, ela só pensava na Saera. E ela aproveitou o luto para tentar comover o Jaehaerys e convencer ele a trazer a garota de volta para casa. Ela fez tudo o que podia, mas o Jaehaerys foi implacável. E eu dou razão pro Jaehaerys, apesar de compreender, né, o coração de mãe e tudo mais, a fragilidade. Mas pensando de forma racional, eu sou super Jaehaerys nesse quesito aí. Sim, mãe é mãe, né? É uma mãe incondicional e ela amava a Saera mesmo depois de tudo de errado que ela tinha feito. Essa cena da conversa da Alicene com o Jaehaerys foi bastante forte. Olha só, ela disse assim: se você não quer trazê-la de volta por amor a ela, então traga por amor a mim. Só que o Jaehaerys continuou bastante implacável, né? Foi bastante definitivo. Ele olhou fundo no olho dela e disse: eu te conheço, eu sei que você está pensando em pegar a asa prata e voar até Lys para buscar a Saera. Mas isso não vai dar certo, porque é mais provável que ela te dê um tapa antes de um abraço. Além disso, ela está numa casa de prazer de Lys e ela faz dinheiro para eles, se deitando com outros homens, né? E quanto você acha que custa deitar com uma princesa Targaryen? Eles não vão deixar ela simplesmente ir embora e você ainda corre o risco de eles quererem ficar com você também. E o pior é que ele tinha certa razão. Claro que a gente entende o sentimento de mãe da Alicene, mas o argumento de Jaehaerys é bem válido. Só que a Alicene nunca perdoou o Jaehaerys por essas palavras, que foram duras sim, mas eles estavam completamente repletos de verdade. Depois disso, os dois ficaram um bom tempo separados, porque o Jaehaerys seguiu para uma turnê real pelas terras ocidentais, e a Alicene declarou que ele iria sozinho. Aí o rei ficou magoado, né? Então ele acabou demorando mais do que havia planejado nessa turnê, e também emendou uma segunda turnê depois dessa, pela Campina. E depois ainda ele parou em Vila Velha, onde a neta dele, a princesa Rhaenys, ou Rhaenys, contou para ele que pretendia se casar com o Corlys Velaryon, o Serpente Marinha. Sim, o Corlys Velaryon, que é aquele que no episódio passado a gente falou que em uma das viagens dele, ele viu o Caçador do Sol, que é o navio da Elissa Farman, né? Muitos anos depois de o navio ter desaparecido. E vale a pena mencionar que nessa época a Rhaenys tinha 16 anos e o Corlys 37, e ele já era um renomado navegador, que já tinha concluído 9 de suas grandes viagens. Aí ele decidiu se aquietar um pouco, formar família e se apaixonou pela Rhaenys. Sim, a gente ainda vai falar mais dele depois. Então a gente acabou de ver que o rei passou, né, todo o ano de 89 depois da conquista em viagem longe da Alicene. E a gente sabe o tanto que o Jaehaerys e ela se amavam, né? E o tanto que eles eram conhecidos pelo companheirismo deles. E todo mundo sabia que eles davam muito certo. Então esse afastamento deles chamou muita atenção e ficou conhecido como Grande Abismo. Só que mais tarde, no tempo, vai ter um novo desentendimento dos dois, né? Tão grave quanto esse primeiro. E então esse primeiro afastamento trocou de nome e passou a ficar conhecido como a Primeira Discórdia. A gente vai falar da Segunda Discórdia no momento que ele acontecer. No final, quem conseguiu a reconciliação dos pais foi a princesa Maegelle. Depois que o Jaehaerys foi visitar ela em Vila Velha, os dois conversaram e a princesa deu uma espécie de bronca nele. Aí o rei finalmente voltou para Porto Real e fez as pazes com a Alicene. Então, antes da Segunda Discórdia, eles voltaram a ser tão próximos quanto eram antes. E foi só em 90, depois da conquista, que eles tiveram, né, um dos últimos momentos felizes juntos, que foi o casamento da Rhaenys com o Corlys Velaryon. Isso, foi aí nos anos que se seguiram, entre 91 e 93, depois da conquista, que outra tragédia aconteceu. Tudo começou quando foi iniciada uma guerra entre duas facções rivais em Myr,
uma das cidades livres de Essos. A facção que perdeu foi expulsa da cidade e, virando um bando de piratas e bandidos, acabou indo parar em Tart, que é uma ilha de Westeros, ali nas Terras da Tempestade. Lembrando que essa terra, inclusive, é a terra da Brienne nas Crônicas do Gelo e Fogo. Esses bandidos de Myr invadiram e tomaram Tart para eles. Sim. Deixa eu fazer aqui um parênteses rapidão, gente. A gente está falando dessas cidades livres. São as cidades do Essos que acontece muita coisa. E eu acho que a gente devia falar aqui rapidinho quais são elas, para vocês ficarem mais atentos, né, e terem mais informação. As 9 cidades livres do Essos são Pentos, Bravos, Lys, Corror, Norvos, Myr, Tirosh, Volantes e Loras. Tá? A gente já falou de várias delas e algumas a gente nem vai falar porque não vai acontecer nada lá. Mas vocês ficam sabendo então quais são essas cidades. Então é claro que o Jaehaerys ele não ia ficar parado, né, com esses bandidos lá de Myr em Tarth. E ninguém podia chegar assim deliberadamente tomando as terras do Westeros, claro que não. Aí ele mandou o príncipe Aemon, herdeiro dele, ir tomar conta da situação. Né? O Aemon ia liderar um ataque contra os bandidos com a ajuda do Corlys Velaryon e do Lord Boremund Baratheon. Isso foi no ano 92 depois da conquista. Exato. E o príncipe Aemon foi o primeiro a chegar em Tart, já que ele tinha ido para lá voando no Caraxes, o dragão. Ele encontrou com o Lord Cameron, o Estrela da Tarde, que era o título que eram conhecidos os Senhores de Tart, num acampamento oculto, que tinha sido construído pelo pessoal da ilha. E desse acampamento eles podiam ver a movimentação dos bandidos. Isso, só que esse acampamento não era assim tão escondido como eles imaginavam, né? E como todo mundo está cansado de saber, não é tão fácil manter o dragão despercebido também, né? O Caraxes soltava fumaça. E principalmente quando ele ia comer, né? E os batedores dos bandidos de Myr viram essa fumaça. E aí eles se aproximaram para observar. Aí, claro que eles viram o Estrela da Tarde, né? O Lord Cameron e o Príncipe Aemon também. Para vocês ficarem sabendo, os Myrianos, que são o povo de Myr, são navegadores muito medíocres e soldados muito fracos. Mas as armas deles são envenenadas. Aí um daqueles batedores que estava vendo a Estrela da Tarde e o príncipe Aemon conversando, pegou uma besta e mirou no Estrela da Tarde. Mas ele errou a pontaria e acabou acertando o príncipe Aemon, que estava do lado dele. Esse foi um choque para mim enquanto eu lia. O dardo atravessou a garganta do Aemon e o príncipe caiu morto. Ele tinha apenas 37 anos de idade. Sim, foi um baque pra mim também. Tipo, foi tão do nada, né? Primogênito, né? Do Jaehaerys da Alysanne. Pois é. É um erro de mira, né? Que mudou todo o destino do Westeros. Quem sabe o que poderia ter acontecido se o príncipe Aemon tivesse herdado a coroa do pai. O bandido Miriano deve ter ficado muito horrorizado também quando viu o que ele tinha feito. Ele deve ter pensado, putz, agora estamos ferrados de verdade. Porque matar o Lord Cameron era uma coisa, né? Mas matar o príncipe herdeiro, cara, aí era sentença de morte garantida. E foi sentença de morte garantida mesmo, porque o príncipe Balon, antes de ficar abatido como todo mundo em Westeros, foi tomado por uma ira descomunal. Ele pegou a Vagar, a dragão dele, voou até Tart e queimou todos os navios dos bandidos. E aí, quando o Lord Boremund e o Lord Cameron caíram sobre eles, não tinha para onde correr. Sim, o príncipe Balon, ele lutou ele próprio nessa batalha, né? E matou muita gente com a Irmã Sombria, que era a espada de aço valeriano dele, que antes tinha sido da Visenya, lembram, né? Da Visenya Conquistadora. Depois ele voltou para a Fortaleza Vermelha com o corpo do irmão. Ele só não estava mais arrasado do que a Alysanne e o Jaehaerys. E o Balon agora era o próximo na sucessão do Trono de Ferro. E aí o tempo foi passando e as obras do Jaehaerys por Westeros foram crescendo também, tomando forma. Mas isso, que era uma fonte de satisfação para o rei, nunca mais deu alegria para ele desde a morte do Aemon. Olha só as palavras do livro que descreve o sentimento do Jaehaerys.
Sua graça guardou luto pelo príncipe Aemon até o fim de seus dias, mas o velho rei jamais imaginou que a morte do Aemon em 92 depois da conquista seria como os berrantes do inferno das lendas valerianas, despejando morte e destruição sobre todos os que ouviam o seu som. Eu amo as palavras do George Martin, gente. Sempre vou falar isso, tá? Me perdoem, mas eu vou falar. E despejou mesmo, né? Porque a gente chegou agora no ano de 93, depois da conquista. E foi nesse ano que o príncipe Viserys, filho do príncipe Baelon com a princesa Alyssa, que estava com 16 anos, entrou no Fosso dos Dragões para reivindicar um dragão. E ele reivindicou quem? O Balerion. Nessa época, o Balerion, que já era a mais gigantesca das criaturas, né? Já tinha parado de crescer finalmente, mas já estava muito velhinho, né? Muito pesado. E foi muito difícil pro príncipe Viserys fazer ele se levantar, ainda mais fazer o bichinho voar. O Balerion só conseguiu dar 3 voltas em torno de Porto Real e menos de um ano depois disso, o Terror Negro, o maior de todos os dragões, acabou morrendo. Dragões também morrem. Dragões também ficam velhos. Sim, como você se sentiu com a morte do seu dragão preferido agora, Jesiel? Fiquei muito triste porque eu nunca neguei que o Balerion era, até o presente momento, meu dragão preferido. Eu gosto de dragões negros, eu gosto de dragões poderosos. E fiquei muito triste, mas foi uma despedida digna. Um dragão rei teve um final digno. Morreu de velho, poderoso e temido como todos temiam ele. E grande, né? E grande, enorme. Agora você sabe como me senti quando a Meraxes morreu. Bom, e aí em 97, depois da conquista, quem morreu foi o Septão Barras, mão do rei, né, e o melhor amigo do Jaehaerys. Ele foi substituído pelo próprio príncipe Baelon. Meio ano depois, morreu o grande mestre Elisar, depois do Lord Redwine. 1 a 1, né? Então, Jaehaerys foi perdendo o conselho dele, até chegar um momento em que ele entrava numa reunião, tadinho, e nem sabia quem eram os homens que estavam ajudando ele. A desvantagem de você viver muito é que você vê as pessoas que você ama indo embora, né? Exato. E agora a gente vai para uma parte mais chatinha, uma parte mais triste. E com a Alysanne também não foi diferente. Os últimos anos dela também foram muito tristes. Depois da morte do Aemon, ela, que já era pequena, ficou esquálida, ou seja, virou um cisto de gente. E um comentário pertinente dela foi que a velhice era mais cruel do que o Maegor, o tio dela. E aí eu concordo. E até, né, porque ela tinha ficado velhinha, ela começou a perder tudo que ela amava fazer. Ela começou a perder a audição, então ela não conseguia mais participar das reuniões do conselho, porque ela não conseguia escutar o que estava sendo dito. E a falta de audição também impedia ela de ouvir música, né, como ela gostava de fazer antes. Era coisa que ela amava fazer, né. E além disso, ela não conseguia mais voar na asa prata, porque ela ficou muito instável em cima do dragão. Quando ela percebeu isso, né, na última vez que ela voou, ela começou a chorar. E eu quase comecei a chorar junto com ela. Mas, mais do que tudo, ela viu vários dos filhos dela morrer, né? Na verdade, dos 13 filhos vivos que ela tinha dado pro Jaehaerys, só 3 sobreviveram a ela. Gente, vocês têm noção disso? Que coisa horrível. Pros pais, né? Pra uma mãe ter que perder... Ela perdeu 12 filhos, né? Perder um filho já é devastação da sua alma, do seu coração, um ferimento que não tem cura, né? Ainda mais você perder 12 filhos. E vamos fazer um momento fúnebre aqui agora. Eu vou ler para vocês as palavras do livro. Aegon, Gaemon e Valerion morreram ainda bebês. Os arrepios levaram Daenerys aos 6 anos de idade. Uma besta matou o príncipe Aemon. Alyssa e Daela morreram por complicações do parto. E Visserra, bêbada na rua. A Septã Maegele, aquela doce alma, morreu em 96 depois da conquista, com braços e pernas transformados em pedra por escama gris, pois ela havia passado seus últimos anos cuidando de pacientes acometidos por essa doença terrível. A perda mais triste de todas foi da princesa Gael, a filha do inverno, nascida em 80 depois da conquista, quando a rainha Alysanne tinha 44 anos e se acreditava
acreditava que estivesse além dos seus dias férteis. Menina gentil, mas frágil e um tanto ou quanto simples, ela continuou com a rainha muito após os outros irmãos terem crescido e ido embora. Mas, em 99, depois da conquista, desapareceu da corte e pouco depois se anunciou que havia morrido devido a uma febre de verão. Foi só após a morte de seus pais que a verdade veio à tona. Seduzida e abandonada por um cantor itinerante, a princesa dera à luz a um filho natimorto, e depois, atormentada de tristeza, entrara nas águas da Baía da Água Negra e se afogara. Vocês estão chorando aí, gente? Porque essa foi outra parte que eu quase chorei, viu? O Jaehaerys e a Elizane não mereciam isso. E aí, 100 anos depois da conquista, quem morreu com 64 anos foi a própria Alysanne, em Pedra do Dragão. Sim. E é com essa triste notícia que a gente vai encerrar esse episódio de hoje. Queria agradecer mais uma vez a vocês que escutaram a gente. Pedir para vocês mais uma vez espalharem nossa palavra se vocês gostam do nosso podcast. Pedir para vocês deixarem seus comentários nas nossas redes, onde vocês quiserem, no e-mail, no formulário. Digam o que vocês quiserem para a gente. E agradecer você, José, mais uma vez pelo mais um episódio. E daqui a 15 dias a gente tá de volta. Isso, e finalizando dessa vez, de um clima mais bad, mas com esperanças de coisas melhores para os nossos personagens que a gente tanto ama. Galera, até daqui a 15 dias. Conversem com a gente, continuem com a gente, porque a gente faz tudo isso com muito carinho para vocês. Valar Dohaeris. Valar Morghulis.